Olá, amigos do YouTube, é mais uma edição do Repórter Animal, o repórter do YouTube. Em mais um conteúdo para os amigos, direto ao assunto. Tá girando aí na mídia que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu uma declaração que não concorrerá mais a cargo público, dizendo que está, como é que fala? Está desiludido com o cargo público. Na verdade, não é bem isso. O que está acontecendo é que ele não tem condições de se eleger mais, ele percebeu isso. Ele não ganha, se brincar, nem para vereador. Para quem não acompanha e ainda não sabe, o reduto eleitoral dele é Minas Gerais. Os mineiros não elegem ele nem para vereador. Devido ao trabalho que ele vem fazendo em frente como presidente do Senado, né? O destrabalho, o desserviço que ele vem prestando para o povo brasileiro. E não é só ele, não. Até hoje não apareceu um homem de saco roxo para colocar um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Para vocês terem uma noção do que está acontecendo, vou dar uma palhinha rápida aqui. O tamanho do câncer que é o Supremo Tribunal Federal, o STF, aqueles ministros lá, nós acabamos aqui criando um câncer. Quando a gente, eu não sei que ano foi criado o STF, mas já vem de longe. Porque chegou a tal ponto, porque, veja bem, o ministro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está queimado, como eu já disse. Porém, bastava ele colocar um dos pedidos de impeachment que está lá, que são vários, por exemplo, contra o Alexandre de Moraes. Ele colocava o nome dele de volta, ele conseguiria se eleger a Senado, até concorrer a cargo de presidente da República. Porém, o pepino é tão grande que ele não tem coragem de fazer isso. Para vocês terem uma ideia como funciona isso. Tem um tal de foro privilegiado. O que quer dizer isso, trocando em português? Deputados e senadores têm um tal de um foro privilegiado. O que é isso? Algum tipo de crime, quando tiver que ser julgado contra eles, juiz comum, o juiz natural que fala é o juiz de primeira instância, não pode julgar esses deputados e senadores, entre outras autoridades. Ele vai direto para a mão do ministro do Supremo Tribunal Federal. E isso gerou uma troca de favores, porque mais da metade de deputados e senadores tem algum tipo de crime relacionada à corrupção. Então, como é que fica isso? Se um presidente ponha um pedido de impeachment contra qualquer que seja desses ministros, e esse ministro for cassado, vocês imaginam a perseguição que é. Depois ainda fica lá dentro 10 ministros, né? Ultimamente foi colocado 2 ministros aí que ainda está julgando em cima do processo legal. Não é muito provável que ele perseguirá esses políticos. Mas 11, são 11 menos 2, sobra 9. Se faz o impeachment de um, ainda sobra 8. Da maioria total. Vocês imaginam a perseguição que eles farão em cima principalmente do presidente que colocar em votação, no caso agora o Rodrigo Pacheco, e também os outros políticos do Senado, porque quem tem a obrigação, a lei diz que quem faz a correção, quem vota impeachment de ministro é o Senado, não é os deputados, entendeu? Mas também, então no caso do Pacheco, você imagina, o cara prefere sair fora da política, você vê o tamanho do câncer que está lá no STF, sair fora da política, porque ele sabe que não vai ser eleito, que não tem condições, o povo brasileiro não elege ele, porém, ele
reabilitaria de volta do dia para a noite, bastando colocar o impeachment de um ministro para ser votado no Senado, se fosse feito lá o impeachment do Alexandre de Moraes, por exemplo, e outros que tem lá, Barroso, Gilmar Mendes, tem vários ministros lá que tem pedido de impeachment lá e é pedido grande. Porém, agora o que está mais na mídia e cometendo mais crime é o Alexandre de Moraes, né? Colocasse lá, ele prefere sair da política, não concorrer a cargo público nenhum, do que reabilitar o nome dele de volta colocando um pedido de impeachment lá. Vocês veem o tamanho do câncer que é. E o Pacheco ainda com um atuante, né? Com um problema maior ainda. Que ele vai sair, ele parece que tem um escritório de advocacia, com vários advogados trabalhando para ele. Então, se ele sair de lá perseguido por um desses ministros, lá do Supremo, esse ministro é o topo. Todos os advogados que estão abaixo, se o Pacheco fizesse isso, e daí sair de lá e for trabalhar de volta com o escritório político dele, que tem bastante advogado que trabalha, ele será perseguido por esse ministro do Supremo. Nada, ele vai não ganhar mais nada. Praticamente ele pode fechar o escritório de advocacia dele. Esses ministros vão perseguir todos o Pacheco e todos os advogados que estiver trabalhando para ele. Olha o tamanho do câncer, gente. E agora, voltando a falar do foro privilegiado, tem outro atenuante gravíssimo. É o foro privilegiado, que é outra coisa, que é diferente da causa do foro privilegiado da prisão. Já foi votado no Senado a derrubada desse foro privilegiado. Para não ter mais foro privilegiado, os senadores e deputados, daí sim, o crime deles ia direto para a causa natural, que é o juiz de primeira instância. Por exemplo, um senador de Curitiba, do Paraná, a primeira instância é o Paraná. E se ele é de Curitiba, a primeira instância é o juiz aqui do Fórum de Curitiba. Um senador lá de Ceará, o juiz de primeira instância desse senador é lá no Ceará. E é da cidade que ele mora, seu reduto eleitoral. Entendeu? Aí eles deixariam de supostamente ser perseguido por esse ministro, pelo Supremo. Por que eu falo supostamente? Porque se ele tem crime, não é perseguição. É uma troca de favores com o foro privilegiado. Com o foro privilegiado gera uma troca de informação, troca de favores. Os senadores não caçam o ministro e o ministro não vota lá os crimes dos senadores. A partir do momento que fosse derrubado o foro privilegiado, essa troca de favores acabava. Diminuía muito o câncer. E o próprio STF, os ministros do Supremo, quando tem algum tipo de votação para derrubar o foro privilegiado, eles fazem política, eles fazem lobby para não derrubar isso, porque eles têm interesse de manter esses senadores e deputados na mão deles. Porém, já foi votado no Senado e foi derrubado. Está parado na Câmara. Vocês, deputados, que ficam aí acusando os senadores que não estão cumprindo com o papel deles, que têm a obrigação de fazer impeachment dos ministros, é o STF, vocês estão criticando, mas vocês também estão aí acovardando, porque está parado aí na Câmara do deputado federal. Já foi votado no Senado, foi aprovada a derrubada do foro privilegiado, e por que vocês não votam aí na Câmara do Deputado para derrubar esse foro? Isso vocês não fazem, né? Então não adianta vocês ficar acusando lá os senadores, não, que eles não estão fazendo impeachment, que vocês também estão segurando uma bomba aí na mão. Vocês também têm o rabo preso, tá certo? Bastava vocês votar aí. E a outra coisa que ajuda a manter esse crime aí é a taxa de prisão em segunda instância. Os próprios ministros já tinham derrubado a prisão em segunda instância, que podia prender em segunda instância. Eles votaram lá, tá com uns 4, 5 anos,
O que acontece isso? Aí, todos os crimes que acontecem no Brasil, não precisava mais ir para o STF, quando eles derrubaram a prisão que poderia prender em segunda instância. Eles, como são criminosos, perceberam que deram um tiro no pé. Por quê? Porque lá só vai criminoso que tem muito dinheiro no bolso. Isso estava gerando venda de sentença. Não vamos generalizar, tem que ser responsável. Como em todo lugar do mundo, em toda profissão tem gente honesto e gente desonesto, no meio dos 11 ministros lá do STF, estava gerando possibilidade de ministro desonesto vender sentença, porque quando chegava lá, passava pela primeira instância, o cara era condenado, segunda instância era condenado, terceira instância é o STJ, ainda ia para a terceira instância, depois tinha que passar para o Supremo, né? Tem uma quarta instância no Brasil, que é o STF. Quando chegava lá no Supremo, o Supremo, supostamente, né, vamos só deixar a dica para vocês, que a gente não pode falar isso aqui, senão a gente pode ser preso. Eu posso chegar a Polícia Federal na minha porta a qualquer instância. Então não vamos dizer que aconteceu isso, e que nem pode acontecer, mas supostamente esse juiz pode vender a sentença, porque chega lá só criminoso poderoso e o criminoso ganha lá no STF. Então é interessante também do ponto de vista de criminal, de máfia, para o Supremo manter que só pode prender a pessoa, ela só será condenada quando chega no STF. Eles que tinham derrubado isso, que poderia prender na segunda instância, 5 anos depois, os mesmos ministros não tinham trocado ninguém, votaram e mudaram esse entendimento. Um voto de diferença. 6-5. Só. Um ministro era 6-5 para poder prender na segunda instância. Depois inverteu. 6-5 para não prender na segunda instância, para chegar até o STF. E sendo que não tinha mudado de ministro. Tá dado o recado. Eu sou repórter animal, o eterno aprendiz, onde o palco da vida tem sido a maior escola. Repórter animal, o cara de pau e ponto final.